março de 2021, vamos que não temos tempo a perder, vamos dar aquele nosso confere no que teve de mais legal e interessante na ciência e tecnologia hoje. Para começar, cientistas finalmente estão dando atenção a avisos já da população e da galera que curte entomologia sobre uma espécie invasora na Europa. O besouro do bambu, de chifres longos, o Chlorophyllus annularis, tá bombando na Europa. Qual que é o problema? O problema é que é uma espécie invasora que vem da Ásia. E é uma das poucas espécies aí que acabaram sobrevivendo nessa transição e tá causando muito estrago nas plantações e na ecodiversidade da Europa. Então aí impede necessariamente, urgentemente, uma ação para tentar dar um jeito nesses bichinhos. Os bichinhos não tem culpa, né, galera? Mas eles estão causando aí um grande problema, principalmente na questão de plantação, né? Aqui sobre uma hipótese que vem para mudar bastante sobre a evolução e livros sobre evolução. O que acontece? Na maioria dos livros de evolução fala sobre a transição do sistema de movimentação dos répteis para o dos mamíferos. O dos répteis, a gente sabe, a coluna deles se move de maneira lateral, né? Os bichinhos vão tipo envergando e vão andando. Enquanto dos mamíferos é sagital, vai para cima e para baixo. Tipo, é só ver como a gente anda, como um gato ou como um cachorro anda, né? E na maioria dos livros que a gente vê aí, é que ocorreu um processo de transição, teria ocorrido uma transição de lateral para sagital, que então, tipo, o bichinho começou a ir da terra, da água para a terra, do réptil para evoluir para o mamífero, e daí ocorreu essa modificação. O que acontece? Acontece que os pesquisadores estão rejeitando essa hipótese. Os pesquisadores da Universidade de Harvard estão dizendo que não tem nenhuma evidência disso, e que na verdade os dois, tipo, os grandes lagartos e os mamíferos se divergiram um do outro milhões de anos atrás e cada um seguiu a sua jornada evolucional e não existe então evidência que tenha ocorrido essa transição lateral para sagital. Um grupo continuou no lateral, o grupo dos répteis, e o grupo dos mamíferos teve uma evolução completamente nova a sagital. Então aí a gente pode ver modificações nos livros de biologia no futuro próximo, se comprovada essa hipótese. Aqui uma dica do governo de leitura, do governo americano, do Departamento de Energia, mas achei bem legal, é o 2021 Fuel Economy Guide. É um PDFzinho que dá dicas de como economizar combustível no seu carro, desde as dicas básicas aí até, tipo, manter o pneu sempre calibrado, até aí coisa que contradiz muita crendice popular, tipo deixar o motor esquentar. Eles falam que é a maior besteira que tem, porque você só está gastando combustível, não está fazendo nada para o carro. E dá dicas bem legais de direção, tudo mais, de tirar vantagem dos carros novos. Achei bem legal. Quem, né? Eu ia falar quem tem interesse, mas quem não tem interesse com a gasolina 5 e pouco, então dei um confere. A comida é responsável por cerca de 1/3 ou mais de todas as emissões globais de poluentes. Olha só. A limpeza de solo, deflorestamento, uso de fertilizantes, lixo, a questão de cozinhar, preparar comida, aí é responsável de 25 a 42% da emissão dos poluentes da Terra, segundo aí essa nova pesquisa, que vem para cima das estimativas do IPCC. O IPCC chutava entre 21 a 37%, e essa nova estimativa vem de 25 até 42%. Qual que é a questão? Eu acho que a gente trata a comida muito mal, né? É a questão de usar tecnologia. A gente vai ver mais uma notícia, eu ia deixar para frente, mas a outra notícia relacionada à comida é que chegou aí na cerca de 1 bilhão de toneladas cúbicas de comida são desperdiçadas por ano. Eu tenho 1 milhão de aba aberta aqui, mas eu estou procurando. Aqui, ó. O mundo desperdiçou cerca de 1 bilhão de toneladas métricas de comida em 2019. Exatamente aí, cerca de 931 milhões de toneladas métricas de comida. Cerca de 121 quilos por pessoa foi desperdiçada, jogada no lixo de comida.
Acho que se juntar isso com a outra, né, e se for para pensar que é num país que, no mundo que cerca de 700 milhões de pessoas passam fome, ter esse desperdício de comida, e a comida ser responsável por tanta emissão de carbono, é sinal que tem alguma coisa muito errada com toda a nossa cadeia produtiva de alimentos. Olha só os ratos derrubando as comidas que eles estão revoltados. Nova pesquisa sugere avanços nos estudos sobre infecção de células humanas no espaço. A galerinha fez uma cultura ali, né? Ninguém infectou um humano de verdade, fizeram uma cultura de células intestinais do humano e infectaram com salmonela e mandaram para o espaço para ver como é que reagiria. Para dar uma bela resumida, porque a pesquisa é bem longa, tudo mais, fala sobre RNA, as mudanças que ocorrem, mas para dar uma resumida, é que no espaço as células humanas ficam mais vulneráveis às propriedades patogênicas da salmonela. Daí tem a ver com a gravidade, pode ser com a radiação, pode ser principalmente por causa da gravidade, né? Mas aí então descobriram que o voo espacial, tal no espaço, impactou severamente as estruturas e funcionalidades das células humanas que a salmonela explora durante a infecção. Não sabe ainda exatamente o que aconteceu, mas o estudo indica que existem mudanças grandes no conjunto molecular das células epiteliais do intestino, o que acabaram deixando essas células mais vulneráveis à infecção por salmonela. A salmonela, para quem não sabe, é uma das bactérias mais comuns do mundo, né? A gente se contamina por água ou comida e é responsável por cerca de 1 milhão de infecções todo ano somente nos Estados Unidos. Imagine numa África subsaariana da vida, né? Salmonela mata muita gente. Pesquisinha sobre dinossauro. Quem que não gosta de dinossauro? Agora sobre o T-Rex. Os pesquisadores aí fizeram uma modelagem 3D das mandíbulas dos tiranossauros, dos nossos famosos e queridos T-Rex. E o que eles descobriram? Eles descobriram que os jovens eram menos ferozes, na verdade, e agiam mais ou menos como tipo Velociraptors. Eles pegavam presas menores e tinham aí uma predileção por carniças, enquanto os maiores ficavam o bichão doido e chegavam aí com uma capacidade de mordida de nada mais nada menos do que 60 mil newtons. Pra você ter uma ideia, de um leão é na casa dos 1000 e poucos newtons. Imagine 60 mil newtons. Na verdade, eu gostei dessa pesquisa porque é da importância da modulação computacional 3D, né? A modelagem, né, galera? Não modulação, por favor. A modelagem 3D por computador aí tá para revolucionar muitas áreas da pesquisa. E essa aí é uma que ficou bem legal, a galera conseguiu ver bastante a diferença nos T-Rex. Uma noticinha para deixar todo mundo triste, mais um artigo sobre as espécies em extinção na Austrália. Tá fazendo um ano que deu aquele monte de incêndio na Austrália. E o que a gente teve de resultado disso? De milhões e milhões de animais mortos, cerca de 3 bilhões mortos ou deslocados, centenas de espécies em risco e tragédia atrás de tragédia, né? Aí é uma estimativa que cerca de 20 a 70, né, não sabem certinho, porque não tem como ainda garantir, de 20 a 70 espécies foram completamente extintas. Imagine, para vocês terem noção das espécies que já eram consideradas em risco, mais de 50% dessas tiveram os seus habitats destruídos. É muito triste. A galera fica falando mais do koala, né? Porque é tipo o bichinho fofinho, o símbolo lá do país. Mas desde inseto, invertebrado, ave, qualquer tipo de animal que você possa imaginar, teve espécie sendo extinta ou em risco seríssimo. Aqui o artiguinho elenca aí algumas espécies só para exemplificar, tipo essa mariposa bogong, que é uma mariposa icônica da Austrália.
foram mortas principalmente por causa da fumaça e da seca. O Grasshopper camaleão, me fugiu aqui a tradução para Grasshopper, é o vilão lá do Vida de Inseto, gente. Como é que é o nome? O inimigo das formiguinhas lá. Gafanhoto, isso. Gafanhoto camaleão. Porque o bichinho não tem asa, né? Ele, coitadinho, só anda e pula. Então pegou fogo, morreu. A aranha... Eu não sei qual que é a tradução, mas é tipo, essa aqui é Micro Trapdoor. Eu sei que a aranha Trapdoor é a aranha o sapão, é aquela aranha que faz um buraquinho e fica escondido. Então, as estimativas é que 90% da população dessa aranha foi queimada. É um bichinho bem estranho, que é... Uma tradução seria uma minhoca veludo, que é tipo uma minhoca, uma lagarta carnívora que tem lá na Austrália. A estimativa é que toda a população foi destruída, os milípedes também, né? Tudo bichinho que não tem capacidade de fugir, que vive no chão, que vive em árvore, foram pra fita. Lesma do mar tem capacidade de destacar a cabeça do corpo e crescer um corpo novo. Os cientistas, bicho idiota, né? Os cientistas estão observando isso aí. E o bicho quando tá... Olha que coisa bizarra o vídeo, gente. Meu Deus do céu. O bicho quando tá em risco, ele demora um tempinho, mas ele consegue soltar a cabeça do corpo. E a cabecinha fica tipo... Só a cabecinha andando por aí e consegue... Meu Deus do céu, sério, eu tô rindo. E consegue criar um corpo novo, crescer um corpo novo. Gente, é a coisa mais bizarra do mundo o vídeo da cabeça da lesma andando por aí. Os cientistas descobriram que ela tem tipo uma marcaçãozinha, tipo um cut here na cabeça, que é a partir dali que destaca o corpo, solta o corpo quando ela está em risco, né? E daí sai só a cabecinha por aí e consegue criar um corpo novo. Que bicho bizarro. Olha só, cientistas bioquímicos, bioengenheiros, biólogos conseguiram colocar uma porta lógica dentro de uma célula. O que acontece? No futuro aí da medicina dos tratamentos, a ideia é fazer com que nossas células sejam equipadas com tipo programas que funcionam como se fosse um sistema eletrônico, né? Dependendo do input de uma coisa que acontece, a célula performa uma ação, tipo ataca uma outra célula, se defende, faz alguma coisa assim. E até então os cientistas tinham conseguido colocar tipo 2 programas, entre aspas, numa célula. Se acontecer o input da substância A, ela faz isso. Se acontecer o input de uma substância B, ela faz outro. Não era bem uma lógica porta-OR, né? E agora eles conseguiram colocar tipo uma célula OR mesmo. Tipo um switch, um interruptor molecular, que dá um sinalzinho, um output, quando mede 1, 2 ou mais tipos de input. Se ela detecta um input, ela dá um sinal. Se ela detecta outro, dá outro sinal. Isso aqui, tudo isso num único sistema. Então, uma verdadeira célula OR dentro de um verdadeiro mecanismo OR dentro de uma célula biológica. Um pouquinho sobre segurança da informação. O sistema de e-mail da Microsoft foi atacado, vazou muita coisa, e agora a União Europeia está dizendo que dados pessoais podem ter sido acessados, e sobre a autoridade de banco da União Europeia. Esse é um dos ataques maiores que está tendo, vai dar muita confusão ainda. Por quê? Porque atacou o governo, atacou a empresa privada, atacou ONG, atacou a academia. Todo mundo que usava o sistema da Microsoft pode ter tido seus e-mails violados. A ideia aí, segundo a Microsoft, é que foi um grupo de hackers chineses chamado Hafnium. Só que qualquer treta é que ninguém sabe direito quem que esses caras são, qual que é a motivação deles. Então pode ser tipo a galera que só tá aí pelo caos. Quem tem então e-mail da Microsoft, com certeza ficar de olho e atrás, no mínimo, né? No mínimo mudar a senha, tentar correr atrás do prejuízo. Falando em Microsoft, a Microsoft comprou a ZeniMax.
que é a ZeniMax? É uma empresa de desenvolvedores de jogos que é dono da Bethesda, da ID Software, da ZeniMax Online Studios, da Arcane, da Machine Games e mais uma porrada de desenvolvedor. E agora qual que é a treta? É que estão falando que isso aí, esses jogos vão ser agora exclusivos da Microsoft, Xbox e PC. Pra vocês terem uma noção, alguns dos jogos que podem entrar nesse pacote é o Elder Scrolls 6, que vai sair, é a franquia Doom, é a franquia Dishonored, é a franquia Ghostwire, é o jogo do Indiana Jones que vai sair. Tudo isso está dentro desse guarda-chuva de empresas que a Microsoft comprou e que podem agora virar exclusivos para Xbox e PC. Apple pode lançar lentes de contato com realidade aumentada em 2030. A gente já falou aqui algumas vezes que a Apple está num projetinho de óculos de realidade aumentada. E agora os caras estão falando em lente de contato de realidade aumentada. Dizem que o óculos capacete vai sair daqui uns 4, 5 anos. E que entre 2030 e 2040 vai sair a lente. Se realmente sair essa lente, é um novo capítulo na computação, né? É a computação 2.0, porque é a computação invisível. Vai estar absolutamente todo mundo conectado o tempo inteiro a uma rede computacional sem ninguém ver o dispositivo. Não vai mais ter o gadget, não vai mais ter ali o smartphonezinho ali. Não vai mais ter o PC, não vai mais ter o notebook, vai estar na tua vista. Essa eu quero ficar de olho, galera. Sinceramente, o óculos, eu acho que o óculos já vai revolucionar bastante, porque eles estão falando num óculos de 100 a 200 gramas, meio que independente, sem você precisar de um PC ou de um smartphone para rodar. Então isso aí, eu acho que daqui, nessa década ainda a gente vai ver a galera circulando por aí nas ruas com realidade virtual na cabeça. Olha só essa pesquisa que incrível sobre smart speakers tipo o Amazon Echo, o Google Nest e tal, sendo usado como monitores cardíacos sem contato. O que acontece? Os pesquisadores conseguiram fazer esses speakers, né, esses alto-falantes, emitirem sinais inaudíveis de áudio numa certa frequência, entre 18 e 22 mil, 18 e 22 mil Hz. E esse sinal de áudio bate no corpo da pessoa e volta. E eles conseguiram identificar com um algoritmo o sinal que volta, que conseguiram identificar qual parte que bate no peito e conseguiram identificar a oscilação desse sinal relacionada ao batimento cardíaco. Então imagine que incrível isso aí, se botar numa enfermaria ou até na casa, você não vai precisar de nada, contato de você não vai perceber nada, mas vai estar ali a tua Alexa, teu Google Nest monitorando o teu ritmo e o batimento cardíaco, né? Aqui um parênteses, diferença entre ritmo e batimento. O batimento é tipo o BPM, que a gente monitora, quantas batidas por minuto, e o ritmo é a parte mais sensível, porque é o que pode detectar a arritmia, o princípio do infarto e tudo mais, que então o coração pode estar num BPM bom, pode estar num batimento por minuto bom, mas pode estar fora de ritmo, pode estar aí num pré-infarto ou algo do gênero. Muito legal, esse eu achei realmente incrível, tirei o chapéu pros caras. Live Science, um dos meus sites favoritos, que sempre fala um pouquinho de arqueologia. Agora eles fizeram um artiguinho sobre 8 famílias reais completamente disfuncionais. Tá tendo aí uma treta porque a duquesa lá, Meghan Markle, deu entrevista pra Oprah, blá 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 blá, família real, estão falando. Os caras pegaram a chance de fazer um artiguinho bem legal sobre 8 tretas de famílias reais. Eu vou falar algumas só, né? Não vou ficar aqui perdendo muito tempo nisso, mas Cleópatra para pegar o trono matou a irmã dela, matou o irmão e envenenou o irmão e matou a irmã. Que mais que tem de legal? Faraó, o Ramsés III tinha um harém cheio de mulherada e uma delas esfaqueou ele, passou a peixeira na garganta dele. Tem toda a treta do Alexandre o Grande, que era inteira uma confusão, né, galera? Guarda-costa, amante do rei, que convenceu o outro a cometer suicídio e ataque sexual e
e matar criança e gente com deficiência mental sendo morta, uma confusão. Dos reis incas, bem legal, dos imperadores incas, da Guerra dos Dois Irmãos. O imperador inca em 1527, Huayna, morreu, deixou os dois filhos tretaram, uma guerra gigantesca entre o Império Inca, junto com a guerra, chegou em 32 o Francisco Pizarro, o conquistador espanhol, foi o fim do Império Inca. Essa aqui eu achei muito legal, o imperador passivo-agressivo, ele era o imperador Wanli da China, da dinastia Ming no século XIII, e ele queria botar um filho de uma concubina dele no poder e tal, os ministros não deixaram. O que ele fez? Ele parou de trabalhar. ele era bem forte, ele controlava rebeliões, guerras com os japoneses e tudo mais, mas aí como não deixaram ele fazer o que ele queria, ele ficou sem fazer nada. Ele não ia em reunião, ele ignorava memorando, ignorava os deveres reais, tudo mais. E muita gente aí associa a essa atitude dele o início da queda da dinastia Ming. Ele fez uma autossabotagem porque não deixaram ele fazer o que ele queria e ele simplesmente largou a mão. Dê uma procurada, galera, quem curte essas paradas aí de realeza e tudo mais. Eu confesso que eu não gosto muito. Nossa, tem um povo aí que é viciado naquela The Crown e acompanha, eu acho uma bobeira sem tamanho. Mas é bem legal esse artiguinho da Live Science. Olha só, os ratos estão brigando no cacete aqui por causa do milho. E para encerrar, o iMac Pro saiu de linha. O iMac Pro é tipo aquele all-in-one, só que com a capacidade computacional do Pro. Custava nada mais nada menos do que 5.000 doletas a versão básica e ele saiu de linha. Por quê? Porque continua o iMac de 27 polegadas, que atende a necessidade de consumo básico, né? O que eu uso aqui em casa, um iMac de 27. E para quem precisa de muito poder, tem o Mac Pro. Então o iMac Pro que tentava ser um iMac com as capacidades com mais poder, acabou de sair de linha, não tem mais. É isso aí, galera. Ficamos por aqui hoje. Um abraço e até amanhã.